Capítulo 278 Mudança de rank. Xiao Yu, que estava andando na frente deles, levantou a cabeça para a linda garota e ficou atordoado. Mesmo ele não poderia deixar de suspirar por uma menina tão bonita que existia entre o céu e a terra. De repente, a menina abriu os olhos. Aqueles olhos dela eram como fontes límpidas que penetram nos corações dos outros. A menina deu a Xiao Yu um leve sorriso enquanto lentamente desceu as escadas. Seus passos eram leves e graciosos e sua bela figura fez o coração das pessoas bater descontroladamente. As roupas dela esvoaçavam ao vento. Todo mundo estava olhando para ela, pasmos. Antes dela, o mundo inteiro parecia aborrecido. A menina passou por Xiao Yu e moveu-se para Nili e Lu Piao. Seus olhos claros pousaram em Nili e ela revelou um sorriso puro do canto da boca e perguntou: "Prazer em conhecê-lo, qual é seu nome? Você me conhece?" Que olhar penetrante! Parecia que podia ver através de tudo. "Eu não." Nili disse enquanto sacudia a cabeça. Ele se lembrou do que seu mestre disse uma vez, que ele era a calamidade de sua vida. Em seguida, ele deve se abster de se aproximar dela, para deixá-la viver sua vida em paz. A garota olhou para Nili com espanto. Será que ele realmente não a conhece? Suas sobrancelhas estavam levemente juntas. Embora seu cultivo não fosse terrivelmente alto, ela tinha orientado o caminho fortuna divina, portanto, ela poderia calcular o destino das pessoas que conheceu. No entanto, Nili foi a única exceção. Quando ela tentou calcular o seu destino, tudo o que ela viu foi um caos confuso. Porque Nili olhava como se tivesse conhecido ela por um tempo tão longo. Essa expressão não parecia ser falsa. A menina vagamente sentiu algo estranho, como se tivesse visto Nili em algum lugar antes. Ela apertou os lábios e sorriu. "Meu nome é Ingweru." "Qual o seu nome?" Nili ficou um pouco atordoado. Em sua vida anterior, quando ele estava cultivando com o seu mestre no Vale das Penas Divinas, seu mestre nunca mencionou o nome dela antes. Então, por que ela tomou a iniciativa de dizer a um estranho o nome dela nesta vida? Quando viram que a menina tinha tomado a iniciativa de falar com Nili, todos os discípulos tinham inveja escrita sobre seus rostos. Eles já tinham prestado atenção nela por um longo tempo, mas ninguém se atrevia a se aproximar dela. Eles só a olhavam de longe. Eles nunca imaginaram que ela iria realmente tomar a iniciativa de se aproximar de Nili. Depois de ponderar por um breve momento, Nili respondeu honestamente: "Meu nome é Nili." "Nili, Nili." Ingweru murmurou com as sobrancelhas ligeiramente franzidas e continuou: "Por que esse nome parece tão familiar? É como se eu já tivesse ouvido ele em algum lugar antes." Nili levantou a cabeça e olhou para ela. Onde poderia o seu mestre ter ouvido seu nome de antes? "Não importa, não me lembro, mas..." Ingweru balançou a cabeça e sorriu tão docemente que os espectadores foram afetados, só de olhar para ela. Xiao Yu, que estava escalando os últimos 100 degraus, voltou-se quando ele viu que Nili e Ingweru estavam conversando alegremente. Ele parou um pouco os seus passos e hesitou um pouco antes de se virar e caminhar em direção a Nili e Lu Piao. "Nili, o que está acontecendo? Você a conhece?" Xiao Yu olhou para Ingweru com uma expressão cautelosa quando ele transmitiu a sua voz sobre Nili. "As pessoas na seita Penas Divinas são complicadas. As origens dessa menina são desconhecidas,
assim você tem que ter cuidado. Com as palavras de Xiaoyu, Nili apenas sorriu em resposta. Embora nesta vida, Enguerro não o conhecesse, Nili estava bem ciente desta pessoa. Seu coração era puro e gentil e ela sempre foi a única disposta a ser ferida em vez de magoar os outros. Está tudo bem, não se preocupe com isso. Ela não será uma ameaça para nós. Nili sorriu quando ele transmitiu a sua resposta de volta a Xiaoyu. Você está apenas a conhecendo, mas tem certeza de que ela não tem quaisquer más intenções. Xiaoyu franziu as sobrancelhas quando ele falou em um tom infeliz. Sim. Nili honestamente respondeu. Quando ele viu que os olhos de Nili estavam colados nessa menina, sem saber por que, Xiaoyu sentiu a frustração em seu coração e então ele disse em um tom enfurecido. Uma vez que você confia tanto nela, então ela não é da minha conta. Xiaoyu virou, ignorando Nili e continuou se movendo para cima. Olhando para a figura de Xiaoyu, Nili ficou um pouco confuso em seu coração. O que há de errado com ele? Enguerro olhou para Xiaoyu quando ele se virou para ir, e revelou um sorriso significativo no rosto. Seus olhos se voltaram para Nili quando ela apertou os lábios e sorriu. Parece que o seu amigo não quer me receber. No entanto, tenho recordado seu nome, Nili. Eu acredito que vamos nos encontrar novamente em breve. Enguerro tinha um sorriso leve e calmo em seu rosto enquanto ela passou para baixo do altar. Essa figura encantadora dela atraiu o olhar de todos para si mesma. Isso é apenas o quão elegante ela era. Os discípulos que cercavam todo o altar assistiram Enguerro sair antes de retrair seus olhares para Nili com inimizade. Muitos deles já haviam tomado conhecimento de Enguerro, mas eles todos perceberam que sua identidade definitivamente não era simples. Aqueles que foram capazes de chegar ao degrau 130 e superiores não eram pessoas comuns. Muitos deles não podiam deixar de se sentir inferior quando eles olharam para Enguerro. No entanto, Nili teve uma conversa com a deusa de seus corações, isso os fez profundamente ciumentos. Lu Piao olhou para Nili e amargamente disse: Nili, parece que você se tornou o inimigo público número 1. Fora isso, Lu Piao não entendia como Nili foi capaz de fazer uma bela deusa começar uma conversa com ele. Pode ser que existe algum tipo de tesouro escondido no corpo de Nili que atrai deusas. Não se preocupe com eles. Não há necessidade de ser incomodado por outros olhando ou zombando. Você só precisa se preocupar com si mesmo. Você tem que acreditar que aqueles que são mais notáveis do que você, nunca vão dar qualquer atenção a você. Nili disse enquanto se movia mais alto nos lances de escadas. Lu Piao ponderou sobre as palavras de Nili por um breve momento e percebeu que fazia mais sentido quanto mais pensava sobre isso. Por que Nili diria tais palavras filosóficas? No entanto, ele ainda acelerou seus passos e continuou a subir as escadas. Xiaoyu prendeu a respiração quando ele se mudou para uma centena passo 20. Quando ele quis se mover mais, descobriu que era incapaz de realizá-lo, não importa o que. Parecia que a sua capacidade de se comunicar com o céu e a terra, foi um pouco inferior ao da menina de antes. Embora fosse um pouco incômodo, ele teve que parar de subir. Xiaoyu virou a cabeça para trás e olhou para Nili e Lu Piao, sentindo-se um pouco irritado em seu coração. Nili tinha acabado de conhecer aquela menina hoje e ele já estava tentando falar em seu nome.
Ele não podia deixar de bufar enquanto se sentava de pernas cruzadas sobre a plataforma e começava seu cultivo. Fora dos degraus da Santa Alma. A multidão já havia quebrado em um tumulto. Como isso é possível? Xiaoyu realmente se classificou em 11º. Existe algum erro nesta classificação? Alguns de vocês vão para os degraus da Santa Alma e vejam. Isso é basicamente impossível. Xiaoyu está usando algum tipo de truque desleal. Hua Ling rugiu com raiva. Ele nunca esperou que a classificação de Xiaoyu iria passar a sua própria classificação. Como um lixo como Xiaoyu conseguiu isso? Hua Ling ficou extremamente frustrado. Ele sempre tinha um medo vago de Xiaoyu, afinal, Xiaoyu tinha uma raiz espiritual celestial 7 estrelas e quem sabia quando esse talento inimaginável iria estourar. Agora, todos os seus medos se tornaram realidade, agitando-o a tal ponto que ele tinha o desejo de matar alguém. Naquele momento, Yao, que estava a alguma distância, viu o nome de Xiaoyu sobre a placa da Santa Alma e estava totalmente atordoado. O nome de Xiaoyu tornara-se uma existência inacessível. Mesmo no seu melhor, ele só chegou à classificação 121. Mesmo assim, ele poderia facilmente ser puxado para baixo. Mas Xiaoyu conseguiu subir ao posto de 11º. Essa foi uma altura que ele nunca seria capaz de chegar. A partir de registros do passado, aqueles que tinham entrado no top 20, tinham todos se tornado especialistas poderosos quando cresceram, tornando-se existências que poderiam controlar toda uma região da seita Penas Divinas. Houve de repente uma grande diferença entre Xiaoyu e ele mesmo. Yao estava um pouco atordoado. No passado, ele sempre pensou em Xiaoyu como um lixo, um menino bonito apenas com boa aparência. Agora, verifica-se que o próprio Yao foi o verdadeiro lixo. Como ele poderia competir contra Xiaoyu? De repente, outra voz soou do lado. Olha, 2 novos nomes entraram no Conselho da Santa Alma. Nili e Lupiao. Esses 2 parecem ser aqueles gênios do mundo pequeno. Os olhares de todos se voltaram para a placa da Santa Alma. As classificações de Nili e Lupiao constantemente aumentavam. O nome de Lupiao parou quando atingiu o 86º lugar, mas a classificação do Nili continuou se movendo para cima. Deus do céu! Ele conseguiu passar em o jovem mestre Jin Yan. Todos tinham os olhos colados à placa da Santa Alma quando a classificação de Nili parou em 16. Todos prenderam a respiração enquanto observavam esses 2 nomes subir tão alto no Conselho da Santa Alma. Nili e Lupiao ainda eram recém-chegados a partir deste ano, ao contrário de Long Yuan e Jin Yan que tinham famílias proeminentes por trás deles. No entanto, eles ainda conseguiram chegar a tais alturas, eles não estavam dando chance para ninguém. Pessoas do mundo pequeno eram simplesmente muito assustadoras. Um se classificou em 11º e outro em 16º. Sem mencionar que eles tinham acabado de se juntar ao conselho. Se eles fossem continuar seu cultivo, quem sabe quando eles vão ser capazes de fazer grandes saltos para frente. Se eles fossem capazes de entrar no top 10, eles estariam desafiando os céus. Top 10, quantas pessoas têm sonhado com isso? Além disso, as recompensas por estar no top 10 eram o suficiente para fazer qualquer um babar. Os peritos que poderiam ser classificados entre os 10 primeiros eram todos gênios absolutos e poderosos. Uma vez que chegassem ao top 10,
eles ainda atrairiam a atenção de seus superiores no instituto. Clã Jin. Jin Yan estava atualmente treinando e praticando suas técnicas de combate de espírito demoníaco. Um servo se apressou e chamou: "Jovem mestre, tenho más notícias." Jin Yan franziu as sobrancelhas por um breve momento quando ele perguntou com uma voz solene: "O que aconteceu?" "Jovem mestre, alguém conseguiu passar na sua frente no Conselho da Santa Alma e sua classificação caiu para o 25º. Passaram a minha classificação." "Quem foi?" Jin Yan parecia ser muito calmo. Afinal de contas, era normal que mudanças na classificação ocorram, portanto, ele era apenas puramente curioso. Uma pessoa chamada Xiaoyu se classificou em 11º e o outro chamado Nili se classificou em 16º. O servo relatou. "Nili?" Jin Yan franziu as sobrancelhas por um momento. Ele nunca esperou que Nili, alguém da mesma classe, iria ficar à frente dele. Ele estava bem sendo classificado atrás de Long Yuyin, afinal, ele estava ciente de que não poderia competir com ela e só podia considerar-se o número 2. Mas agora, o fato de que ele tinha sido ultrapassado por Nili o deixou um pouco frustrado. O olhar de Jin Yan foi frio. Ele tinha que ir ao campo da Santa Alma para cultivar não importa o que. Ele tinha que passar por cima Nili e deixar ele sob seus próprios pés.